Amigos, hoje é mais um sétimo dia, é o segundo sétimo dia do sexto mês lunar, retornando às nossas atividades dos vídeos para dialogarmos com todos vós a mensagem sagrada. Nós buscamos sempre inspiração do Eterno Vivavier para passar a mensagem confortadora de alta compreensão para a humanidade. Continua o título: Um contador de história, contando história que a história não contou. Dois caminhos. Por que dois caminhos? Porque dois caminhos, um é o verdadeiro, o outro é o falso. Então vamos ver os textos da Escritura pela qual queremos apresentá-lo uma mensagem sagrada. Vamos permitir que o nosso amigo aqui possa ler. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na veiga da porta, nas casas em que o comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru. Amigo, você vê aqui uma explanação do fato ocorrido na saída de um povo do Egito. O que eu achei interessante em todo esse pequeno comentário, frisa uma situação. Ele fala de um cordeiro de 1 ano sem mancha, e diz que esse cordeiro deveria ser pego ao 10º dia do mês, daquele primeiro mês, e no 14º dia ele seria imolado no crepúsculo da tarde. Formulo aqui uma pergunta interessante: que hora é realmente o crepúsculo da tarde? É ao meio-dia, metade da tarde ou ao pôr do sol? Vamos ver mais uma outra narrativa. 7º dia de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso 7º dia. Bom, pôr do sol é uma coisa, é um estado físico de um final de um dia. Já o crepúsculo é outro estado físico que pertence ao dia, mas ainda não é o final do dia. Quando ele frisa aqui de uma tarde a outra tarde, significa que há uma tarde que aproxima-se ao pôr do sol. Após acontecer o pôr do sol, continua uma tarde, mas não é mais aquela tarde pertence ao dia seguinte. Agora vamos lembrar que o animal iria ser imolado no crepúsculo da tarde. Aquele dia era um 6º dia da 2ª semana do primeiro mês lunar. Era o dia 14, que era o 14º dia. No dia 15 seria o 7º dia. Então o animal foi imolado na metade da tarde, por volta das 3 horas, que equivale à hora 9ª nas escrituras. Teve tempo para prepará-lo, a carne do cordeiro assado, para ser degustado após o pôr do sol, que já era a noite do dia 15. Nós podemos confirmar isso aí com categoria de conhecimento. Nós encontramos essa passagem em número 28, do versículo 16 e 17. No primeiro mês, aos 14 dias do mesmo mês, é a Páscoa do Eterno.
Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Vamos lembrar que no versículo 8 de número de Êxodo, capítulo de 12, de 1 a 8, lá no oitavo versículo, aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o animal seria degustado com ervas amargas e pão asmo. Então seria no dia 15. Então o animal seria imolado na tarde do dia 14 e na noite do dia 15, logo após o pôr do sol, que era começava a festa dos pães asmos, eles comiam com pães asmos e ervas amargas. Então significa que aquela noite não pertencia à noite do dia 14, mas à noite do dia seguinte, que era do dia 15. Continuemos. Número 28, de 11 a 14. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Eterno 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares. Para 1 novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Eterno. As suas libações serão a metade de 1 hin de 1 vinho para 1 novilho, e a terça parte de 1 hin para 1 carneiro, e a quarta parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Bom, uma história muito bonita, mas eu posso dizer categoricamente que aí era uma profanação, porque a lua nova é dia de festa, não para matança de animais e nem degustação da carne. Isso aí já é uma profanação. Na sequência eu vou mostrar a vocês aonde o Criador rejeita essa festa. Agora vamos lembrar o seguinte: na nova terra ele afirma que tanto no 7º dia como na lua nova estarão diante do Criador. Se na nova terra não haverá abate de animais, como ficou a situação daqueles que vinham habitualmente abatendo os animais fora da festa pela qual o Criador reivindicava, o Revavirê, que era a festa do dia 14 do primeiro mês? Ele estava abatendo as outras festas. E o que tem o boi com a morte do Salvador? O cordeiro, sim, que nós vamos em seguida, vamos ver as passagens que está o antípodo sendo realizado para os acontecimentos que vindouro, que havia de vir, que seria o tipo, que seria o próprio Salvador. Mas boi não tem nada a ver. Eles criaram essas festas para o bel prazer do paladar e degustação. Os judeus fizeram isso, mas isso já era uma profanação. O Criador não aceitava isso, o Revavirê nunca aceitou. E se algum deles hoje estão praticando, estão pecando contra o Criador, pecando contra a lei dos mandamentos, que diz não matarás. Então eles estão matando. Se estão matando, estão praticando, porque não aceitaram o Salvador que veio na profecia. Continuemos. Isaías 1, 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Revavirê, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. As duas passagens, o que eu acho interessante, que uma fala de um convite, de arrependimento, e a outra lhe oferece condições para você decidir de que lado você quer estar. Se você quer comer o melhor dessa terra, então o melhor dessa terra é e será ainda a fonte vegetal, e não os animais. Até porque na nova terra não vai haver abatedores de vítima para o bel prazer daqueles que comem a carne do animal. Então só o animal na profecia deveria ser morto só no dia 14 do primeiro mês. Isso até quando o verdadeiro tipo, o verdadeiro cordeiro havia de vir na profecia no seu determinado tempo profético, que seria o Salvador daqueles que acreditam na salvação. Isaías capítulo 1, versículo 10 a 16. Ouvi a palavra do Revavirê, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Criador, vós povo de Gomorra. De que
que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Eterno. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sol pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, e incenso é para mim abominação. E também as festas das luas novas, o 7º dia e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, das vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Amigos, observai uma coisa. A festa da lua nova era e ainda é sagrado. Os atos de matança de animais foi o que o Criador aborreceu. Ele disse: não vos aceito as vossas luas novas, nem os vossos 7º dia. Mas eram as luas novas ou a prática da matança e da ganância por comer a carne dos animais? Era a ganância, o sacrifício dos animais que o Criador não aceitava. Daqueles que no dia solene, dia sagrado, eles estavam profanando. Muitos estão aí distorcendo essa narrativa, dizendo que o Criador não aceita a lua nova, nem o sacrifício. Ele não aceitou daqueles que estavam pecando na lua nova como no 7º dia. Como hoje, quem fizer levianamente o 7º dia e a lua nova fazendo o que não é correto também, ele rejeita. E rejeitava até as orações também dele. Como rejeitou até as orações dele. Por quê? Porque o 7º dia e a lua nova estarão na nova terra que ele vai reedificar, que ele vai fazer. Significa que a lua nova e o 7º dia era rejeitado daqueles que naquele determinado dia sagrado estavam profanando, matando animais para degustar no seu bel prazer. Continuemos. Isaías 52, 7 e 8. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu eterno reino. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exaltam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Eterno a Sião. Então eu quero dizer para vocês, a vitória dos santos é aqueles que obedecem. Então todo aquele que obedece, as orações serão atendidas, mas daqueles que desobedecem a palavra, jamais será atendida os seus rogos, os seus pedidos, entendeu? Então eu vou recapitular mais uma vez o que foi dito aqui. Agora o que farei eu aqui? Diz então Revavirê: visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles dão uivo, dizendo: o meu povo, o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Agora, por que ele disse isso? Porque tão certo a verdade do Criador, eles não estavam obedecendo. Quando os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra lavrada e entregue, houve um tempo que eles esconderam essas pedras e fizeram papiro. No lugar do nome do Criador, colocou o nome de profanação, que era o Marduk, e o tratamento da Marduk, que é a palavra Senhor, que equivale a Baal. Ele estava lendo papiro, não estava mais apresentando o que estava escrito com o próprio dedo do Criador nas tábuas de pedra que foi dado a Moisés. Por isso que o Criador não intercedeu por ele. O Revaia não intercedeu por ele porque não estava mais anunciando o próprio nome dele. E ele fez promessa, dizendo: por isso meu povo saberá, portanto, naquele dia saberá o meu nome, a quem eu falo, eis-me aqui. Então, aqueles tempos que foi tirado o nome do Eterno Criador Revaver,
foi restabelecido pelo mensageiro que nasceu aqui, de uma virgem, que foi o que veio trazer a redenção para o homem, mostrar o caminho da redenção. E no nosso dia está se cumprindo as profecias, não só esse fato e outras profecias que está escrito aqui, que logo nós iremos ver as citações. Vejamos mais outra passagem da Escritura. Jeremias 11:19. Eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Agora eu formulo uma pergunta interessante. Essa profecia era a respeito de Jeremias ou daquele que havia de vir, que era o Salvador? Porque o Jeremias não foi nosso Salvador, ele foi um profeta. Se o Antipo, que era o animal que foi imolado na saída do Egito, que era o cordeiro de um ano sem mácula, sem mancha, esse cordeiro era o Antipo que ia dar continuidade o sacrifício do cordeiro, até que o verdadeiro cordeiro, que era o Salvador, haveria de vir. Então, essa passagem que diz que refere a Jeremias, quem a escreveu se equivocou. Seja lá quem foi ele que a escreveu na escritura, se equivocou, porque o Jeremias jamais foi Salvador da humanidade. Então aí refere-se ao Salvador, que havia de vir, e diz ainda mais, que ele seria morto, seu nome também seria tirado. Também foi falado de uma planta, de uma árvore. Essa árvore é a videira, lá onde ele diz, lá na frente, ele diz: eu sou a árvore, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Então, a passagem aí, que refere ao cordeiro, refere-se ao Salvador, e não a Jeremias, que equivale ao cordeiro do primeiro sacrifício na saída do Egito. Lucas 23:44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Agora, veja uma coisa interessante. Se o cordeiro, naquela época, era imolado no crepúsculo da tarde é o que equivale às 3 horas atuais, que equivale à hora nona. Então aquele cordeiro, ele estava sendo morto na hora nona também, na metade da tarde, e não no pôr do sol, como já tem aventureiros aí mencionando, dizendo que o crepúsculo da tarde é o pôr do sol. Não fora, não é e nunca será o pôr do sol. O crepúsculo da tarde é a metade da tarde, equivale à hora nona, equivale às 3 horas da tarde. Continuemos novamente. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Ó, se ele é o símbolo de um cordeiro e é o símbolo de uma planta, é só ver essa passagem de João 15, verso 1, e comparar com a passagem de Jeremias 11, verso 19, que lá faz a menção na profecia de um cordeiro e de uma planta. Diz que era o cordeiro e diz também que era uma planta. E diz: cortemo-lo da terra dos viventes, que não haja mais memória do seu nome, que significaria que eles matariam e não queria que fosse mais anunciado o nome dele. É por isso que a maioria dos povos atuais não sabe o verdadeiro nome, estão só usando o nome, fantasia, título que não tem nada a ver com o Salvador. Vejamos mais outra citação sagrada. Atos 4:17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Ora, vamos lembrar que a profecia de Jeremias, escrita lá naquela época, que o personagem, que é simbolizado por um cordeiro, por uma planta, seria morto, seria cortado da terra dos vivos, seria morto, e não era mais para ser lembrado do seu nome. É tão certo que os discípulos que a seguiram ele nos seus ensinamentos continuaram anunciando no nome do Salvador. Eles eram o quê? Proibido de continuar anunciando o nome do Salvador, cumprindo a profecia lá da passagem de Isaías capítulo 11, versículo 19. Então, amigos,
Nessa conclusão, eu quero dizer uma coisa para você, muito interessante. Aqui tem dois caminhos. Dá a impressão que eu falei tem nada de dois caminhos, mas tem. Sabe o que tem? Esses dois caminhos representam a graça e a desgraça. Pois quem não conhece as escrituras, não conhece as profecias, quem nega a eficácia dos mandamentos, dos 10 mandamentos, esses estão em plena desgraça. Só está na graça aquele que um dia é chamado para o arrependimento, arrepender dos pecados, vê que os mandamentos é para viver, praticar, se santificar, para que só desta forma possa ser considerado alguém que está na graça. Salvador não veio oferecer salvação. A salvação está condicionada à nossa maneira de viver em santificação. Se nós continuarmos santificando, quando nós morremos, morre um santo e ressuscitamos para ver a eternidade. A salvação é ganha na ressurreição, na primeira ressurreição. O Salvador veio nos mostrar que deveríamos nos arrepender do nosso pecado. Até porque ele afirmou dizendo: vós me ama, se vós me ama, guarda os meus mandamentos. Porque eu tenho demonstrado o meu amor através dos mandamentos ao meu Pai. Então ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Ele veio ensinar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, guardar os mandamentos, para viver em plena graça, morrer na graça, restar na graça, para viver na eternidade. Ele não veio salvação. A salvação está condicionada à obediência aos mandamentos. O Salvador veio ensinar arrependimento. E eu digo hoje: arrependei-vos, todos aqueles que estão ouvindo o vídeo, dos vossos pecados. Os vossos pecados é a violação dos mandamentos, da lei da liberdade, que é os mandamentos. Para isso se encontra na Epístola de João, capítulo 1, verso 3, que diz que o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que diz que está na graça e diz que a lei passou, esse é mentiroso, com ele não tem a verdade, não dei crédito. São profanadores, são hipócritas, porque para estar na graça é necessário guardar os mandamentos, que os mandamentos é o caráter do Eterno. Vamos lembrar que houve vários pactos. Cada pacto o homem andou quebrando, o homem ou alguns infiéis. Então a aliança que o Criador firmou com Adão foi uma, que fez com Abraão foi com outro, com Jacó foi com outro, e assim ele foi reafirmando a aliança. Mas nesse período de aliança muitos foram infiéis. Então para nós hoje a aliança, para mim e para vós, é arrependimento dos pecados. Porque arrependendo dos pecados, você sabe que você ama aquele que vem ensinar o arrependimento dos pecados. Tudo que nós devemos fazer é pedir nosso pecado, pedir perdão, revaver, em nome daquele que veio para nos ensinar o arrependimento, que foi o Salvador, o revaver. Na morte ele levou algum pecado sobre si em verdade para aqueles que estão afirmando, porque nos tempos antigos a simbologia era dois animais, um era um bode e outro era o cordeiro. O bode era o emissário e o outro era a oferta. Então o bode representava o símbolo do mal, o símbolo do inimigo, o símbolo das trevas, o símbolo de Satanás, o símbolo das legiões caídas. Então, como poderia o Salvador levar os pecados das pessoas e ir para a eternidade com os pecados dos pecadores? Então, quem leva o pecado, quando nós nos arrependemos dos pecados, quem leva o pecado é o Azazel, é o bode que foi para o deserto. É porque também tinha que ser, no caso, um cordeiro sem defeito. Se ele levasse pecado de alguém, estava maculado com os pecados dele. Então, quando alguém se arrepende dos seus pecados, os seus pecados são passados para o autor daquele que levou a você a pecar. Arrependei dos seus pecados, desde o rebavirei e rebavirei para que vós possa pedir o batismo e ser batizado. E fazer essa é a nova aliança. O Salvador só morreu porque estava na profecia, e quem matou foram os que rejeitaram a guarda dos mandamentos, porque a vitória dele não foi na morte, foi na ressurreição. Se ele tivesse morrido e não tivesse citado, então qual era a vitória? A vitória do nosso Salvador foi na ressurreição. Por que eles pregam? Porque eles não têm conhecimento das leis, porque a lei de cerimônia consistia nas cerimônias temporárias. Então, a da Páscoa passou, a do Pentecoste passou, a das primícias passou. Essas são leis que era escrito em papiro e colocado ao lado da arca. E a lei do decálogo, a lei dos mandamentos, que é escrito pelo próprio Criador e não só dita, foi escrita, era colocado dentro da urna da arca sagrada. Já a outra, que era cerimonial, que era para um tempo
determinado, essa é colocada da arca. É por isso que foi afirmado que a lei e os profetas duraram até João. Mas qual João? João do Apocalipse ou João Batista? Então, todos os pregadores, todos os profetas que pregaram a vinda do Salvador, a sua trajetória, então aqui é lei cerimonial. Mas posterior continua a lei dos mandamentos, porque lá em Apocalipse, o Salvador não estava lá na era do Apocalipse. Era um irmão dele que estava escrevendo. Ele viu visão do futuro, que é o contemporâneo de hoje, nos viu ensinando a guardar os mandamentos. Disse, aqui está a paciência dos santos que guarda os mandamentos do eterno Revavier e do Revavier Shein. Então os mandamentos são os 10 mandamentos, permanecem, não 2 mandamentos. Quem colocou os 2 mandamentos foi profano, leviano, quem escreveu isso. Porque é omitindo o nome do Criador e omitindo também o 7º dia. No lugar do 7º dia colocaram o Sabatum, que não tem nada a ver com o 7º dia. O 7º dia está no calendário lunar e não no calendário luno-solar, por uma classe profana que vive sustentando que o 7º dia é o dia sagrado. Não foi, não é e nunca será. O sábado nunca será dia santo. O santo é o 7º dia no calendário, no ciclo lunar, um calendário de 354 dias.